Oi, gente. Teria Guedes defendido o retorno da CPMF ou uma nova tributação nos moldes da CPMF? Bem, é isso que diz uma reportagem da Folha de São Paulo. Eu vou comentar a reportagem aqui e quero primeiro dizer algumas coisas. Obviamente, eu e o Paulo Guedes temos visões muito diferentes de Estado, para não dizer, para dizer o mínimo, não é? Eu defendo ampliação dos direitos sociais, eu defendo a estatização na área de saúde, educação, eu defendo a expansão do trabalho cooperado e democracia nos espaços de trabalho como uma forma de caminharmos para superar a opressão que acontece no espaço de trabalho e a coerção que acontece no espaço de trabalho no capitalismo mais tradicional. Então nós temos visões bastante diferentes. Mas nessa reportagem vocês vão ver, em alguns momentos eu concordando com Guedes, e nesses casos, não, é porque o Guedes viu a realidade, não foi porque eu mudei de ideia. É o Guedes que está mudando de ideia em relação a algumas coisas, e no caso dele tem a ver com circunstâncias específicas da conjuntura. Agora, tem uma outra coisa interessante. Além dele estar sendo obrigado a ser confrontado com a realidade, ele ainda tenta agradar os amigos do clube de golfe. Ele ainda tenta agradar os amiguinhos ricos, que podem estar começando a ficar chateados com algumas das propostas. Então você vê que parte do discurso dele é voltado para agradar os amigos do clube de golfe. E quando esses momentos acontecerem, eu vou ler a reportagem, vou comentar, eu vou dizer, esse é o momento que ele está querendo agradar os amiguinhos do clube de golfe. Quando eu falo dos amiguinhos do clube de golfe, é a galera que são os ricos, os banqueiros, os grandes investidores, aquele pessoal que Guedes encontra nos clubes de gente rica, sabe aqueles clubes que eu e você provavelmente não seríamos convidados a entrar, não é? Bem, o ministro da Economia, a reportagem de Bernardo Caran na Folha de São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender a implementação de um imposto similar à extinta CPMF como forma de ampliar a base de arrecadação do governo. O modelo já foi rejeitado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em videoconferência sobre os caminhos para superar a crise, promovida nesta sexta-feira pela ABDIP, Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, o ministro afirmou que os tributos sobre pagamentos ou sobre transações, digitais seria uma forma de viabilizar uma redução de impostos sobre as empresas. Tem que ampliar a base de tributação, em vez de ter só uma base de tributação, consumo e renda. E o Brasil tributa demais o consumo com impostos indiretos, que são regressivos, e de menos a renda. Vou parar aqui. O Brasil tributa demais o consumo com impostos indiretos, que são regressivos, e de menos a renda. Concordo. É verdade. Só que olha só o que ele diz na sequência. É melhor, em vez de aumentar muito o imposto de renda, para tudo. Por que não vai aumentar o imposto de renda? Não digo aumentar muito, mas por que não aumentar o imposto de renda seguindo os padrões internacionais, como fazem os países de primeiro mundo? O Brasil tem 27,5%. É baixíssimo se nós pensarmos isso como teto do imposto de renda. Por que não aumentar a tributação do imposto de renda progressivamente e reduzir para a classe média e para a classe trabalhadora? E botar mais nos amigos do clube que continuam pagando 27,5%, quando em todos os países desenvolvidos eles podem pagar até 40%. Ah, é porque são os amigos do clube. Lembrei. Já entendi, Paulo Guedes. Não pode incomodar os amigos do clube. Então, qual é a solução? Vamos lá. É melhor, em vez de aumentar muito o imposto de renda, criar uma outra base de tributação qualquer, que podem ser transações digitais, pagamentos, alguma coisa que te permita manter alíquotas baixas. Ah, já entendi. Mas isso significa que vai tributar o consumo de quem? Transações digitais, pagamentos? Quem vai ser tributado nisso? A classe média, a classe trabalhadora, né? Serão novamente tributados, que são as pessoas que, tentando economizar, muitas vezes fazem compras online. Não tem muito dinheiro, então buscam o melhor preço e fazem transações digitais, não é? Compras online, e serão tributados de novo. Entendi. Então, vai, através de criar uma tributação sobre transações e pagamentos digitais, colocar mais imposto no consumo e não vai tocar no imposto de renda. Aí, Paulo Guedes, eu vou ter que discordar de você.
e discordar veementemente. Engraçado que ele falou da renda e do consumo, mas ele não falou do patrimônio, né? É engraçado isso, né? Será porque são os ricos que têm muito patrimônio que poderia ser taxado e que são muito poucos taxados no Brasil? Aí ele esquece? Para se pensar. A instituição do imposto sobre pagamentos é vista com bons olhos por Guedes, que considera a medida uma forma de promover uma ampla e permanente desoneração da folha de salário das empresas. Eu não sou contrário necessariamente a um imposto como o CPMF, mas eu entendo que ele tem que ser progressivo e a alíquota dele tem que ser baixíssima, porque ele deveria ser utilizado para criar um rastro nas investigações policiais. Ou seja, se você tem uma tributação dessa, toda transação deixa um rastro. Isso facilita o trabalho da investigação policial. Primeiro ponto importante. Segundo, se você tem um imposto como esse, mesmo com a alíquota baixa, ele pode arrecadar muitos recursos que poderiam ser investidos aonde? Na garantia de direitos sociais, na garantia, na melhoria e o aprimoramento do SUS, na profissionalização da gestão do SUS e ter plano de carreira para todos os profissionais do SUS. Sabe? Na área de saúde, que seria importante em uma pandemia, a gente está pensando nisso. Mas é para isso que o Paulo Guedes quer essa tributação? Não. É para pagar juros para banco. É para pagar a dívida pública que não está sendo auditada, nem, aliás, nunca foi auditada, né? Nunca teve uma auditoria cidadã na dívida pública desse país. Mas, enfim, isso é assunto para um outro vídeo, né? Bolsonaro, entretanto, é contra a ideia do CPMF, né? Ou qualquer coisa parecida. Em setembro do ano passado, o então secretário da Receita, Marcos Sintra, acabou demitido após defender o imposto. Eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Depois, o presidente chegou a dizer que a discussão sobre o tributo poderia ser retomada, mas ponderou que a CPMF está demonizada. Claro, vamos arrumar um outro nome para ela, né? Essa também não é a primeira vez que o ministro sugere a taxação de transações digitais, como por aplicativo de celular ou outros pagamentos pela internet. Ora, quem é que vai ser mais impactado? Os ricos que têm conta no exterior ou nós que fazemos compras e transações usando o celular? Será a classe média, será a classe trabalhadora que vai pagar o pato de novo, só para não mexer no imposto de renda dos super ricos. Paulo Guedes. Embora você esteja certo na primeira parte de dizer que a tributação é muito alta no consumo e baixa na renda, a sua solução é uma violência, mais uma daquelas que você está acostumado a fazer, contra a classe trabalhadora, né? Mas vamos lá. Na videoconferência, Guedes disse que a prioridade do governo é aprovar novos marcos regulatórios que podem promover investimentos privados no país. Claro, né? Porque a gente quer, segundo Paulo Guedes, que outras empresas privadas e estatais de outros países controlem as riquezas brasileiras. Já entendi. É isso que ele quer, né? Vamos lá. Ao mesmo tempo, afirmou que o governo dará os primeiros passos na reforma tributária. Segundo ele, a proposta do governo está pronta e depende de alinhamento político para ser enviado ao Congresso. Na primeira fase, deve ser proposta a criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, com integração de PIS e COFINS. De acordo com o ministro, governos regionais também serão convidados à reforma, com inclusão futura de tributos estaduais no sistema. Eu sou favorável ao IVA no sentido de reduzir a tributação sobre o consumo. Eu discordo radicalmente do Guedes de solucionar a questão tributária tributando prioritariamente transações e movimentação financeira, em vez de tributar a renda e o patrimônio, que ele sempre se esquece, e os dividendos empresariais, que ele diz que vai tributar logo na sequência, né? Então, ele não mexe no patrimônio, não mexe na renda, quer manter essas alíquotas baixas, porque, claro, se ele aumentar o imposto de renda progressivamente e se ele começasse a criar tributação sobre patrimônio, a galera do clube, os amigos do clube de golfe, Paulo Guedes, tá complicando aí pra gente, cara. Não faz isso. Né? Guedes disse ainda que será proposta uma tributação sobre dividendos, a qual eu já falei aqui no canal, né? E ele diz, a frase que eu concordo, não é razoável nem socialmente justo que alguém que vive de capital pague zero de imposto de renda sobre dividendos, enquanto o trabalhador paga até 27,5%. Essa parte aqui a gente pode concordar. Realmente é injusto
É absurdo que quem vive de capital, quando ele fala viver de capital, é viver de capital financeiro aplicado e recebendo dividendos das empresas, não é? Paga zero de imposto de renda sobre o dividendo, que é a maior parte da renda dele, enquanto o trabalhador paga até 27,5%, paga um valor alto na classe trabalhadora e é totalmente tributado. A solução seria reduzir a tributação por faixas. Isso daí já foi feito em vários países, né? Então as faixas que ganham menos, por exemplo, de 5 mil reais pagarem menos, quem ganha menos de 10 mil reais pagar menos, e as faixas mais altas, quem ganha mais de 20 mil reais, por exemplo, começa a pagar mais do que 27,5. Quem ganha mais de 50 mil reais por mês, paga mais. Os ricos desse país poderiam pagar tranquilamente, como pagam nos países europeus, 40% a 45% de imposto de renda. Todos os países europeus, praticamente, têm uma tributação superior a 37%, ou seja, 10% a mais, no teto do imposto de renda. Além disso, eles tributam patrimônio de uma forma muito mais agressiva do que a gente faz. Os Estados Unidos, a pátria do capitalismo, tem tributo sobre imposto de renda na ordem de 38% a 39%, dependendo do estado, podendo chegar em algum lugar de até 40%. Os Estados Unidos, a pátria do capitalismo, tem uma tributação muito mais progressiva do que a tributação brasileira. Claro que eles têm uma tributação sobre o consumo muito menor do que a nossa. Não dá para comparar a tributação sobre o consumo que tem nos Estados Unidos com a tributação que tem no consumo no Brasil. Só que nós temos que equacionar a tributação, produzir justiça tributária para investir em direitos sociais. Infelizmente, nesse quesito, eu não encontro nenhuma concordância com Guedes. Tudo que ele quer é privatizar, tudo que ele quer é aumentar o controle e o poder do setor privado sobre o Estado e a possibilidade de garantia de direitos sociais. Que, na verdade, eu já expliquei isso para vocês, eu entendo justiça tributária, garantir direitos sociais, como saúde, educação, ampliar investimentos nessas áreas, você ter uma renda universal de cidadania, essas coisas, para mim, são os alicerces, a base. Eu defendo, na verdade, como projeto de sociedade, a gente democratizar o Estado, democratizar o espaço de trabalho, expandir a produção cooperada e caminhar na direção da superação da escassez e do próprio capitalismo. Ou seja, eu tenho uma ideia de modelo de sociedade completamente diferente. Mas o mínimo é garantir um estado de bem-estar social, que nós nem temos. Ou seja, nós não temos o mínimo do que seria necessário para a gente ter uma civilização e uma sociedade que garante o mínimo de oportunidade de todos os cidadãos desenvolverem suas habilidades. E falar em meritocracia, quando os pontos de partida dos cidadãos são tão diferentes, realmente é uma coisa revoltante que parte da direita faz. E eu cheguei no ponto que eu considero esse discurso intolerável, porque não é possível que essas pessoas não percebam o quão diferentes são os pontos de partida das pessoas. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau, gente. Vai ter uma live com o Slow na terça-feira. No canal do Slow, que ele é excelente. Espero vocês lá, às 18 horas. Um abração.